Quero convidar os amados a abrirem a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 32. Gênesis, capítulo 32, versículo 24. E eu gostaria de meditar com os irmãos nesta noite sobre experimentando a presença de Deus em meio ao isolamento. Então esse é o nosso tema que nós vamos meditar hoje, tá? Então, Gênesis capítulo 32, versículo de número 24, que diz assim: ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então lhe disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Vamos orar? Bondoso Deus, graças te damos por tua presença, que é onipresente, graciosa e transformadora. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, pois sem ti nada podemos fazer, Senhor. Então ajuda-nos nesse momento, que o teu Espírito venha visitar os nossos corações, venha estar de forma contundente, transformadora, confrontadora, ó Deus, diante de nós. É assim que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Deixe sua Bíblia aberta, seu coração também. Gênesis, capítulo 32, versículo 24, tá? Experimentando a presença de Deus em meio ao isolamento. Meus amados, nós estamos diante do primeiro livro da Bíblia. O livro do Gênesis é um livro importantíssimo em várias áreas. É a partir do Gênesis que nós extraímos algumas respostas que até hoje, para a filosofia ou para algumas áreas do saber, ainda são grandes incógnitas. De onde viemos? A partir do Gênesis, nós sabemos que nós não somos produto de uma espécie de poeira espacial. É a partir do Gênesis que nós aprendemos que nós não viemos de um primata. É a partir do Gênesis que aprendemos que nós somos produto das mãos e da voz de Deus soberana. A partir do Gênesis nós sabemos também, não só de onde viemos, mas também um pouco sobre a origem do mal. Aqui nós aprendemos, amados irmãos, de onde nasceu as nossas imperfeições, as nossas perversões, as nossas depravações. A partir do Gênesis capítulo 3, nós aprendemos tudo isso. O livro do Gênesis, ele tem duas grandes divisões. A primeira divisão, do capítulo 1 até o capítulo de número 11. E nessa porção da Escritura nós aprendemos sobre todas essas questões. A segunda divisão, nós temos do capítulo 12 até o capítulo de número 50, e aí nós aprendemos sobre algumas histórias de alguns patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, a formação de um povo. É aqui que nós aprendemos todas essas questões. Mas eu gostaria de convidar você imediatamente a olhar o capítulo 32, e aqui eu gostaria de extrair algumas lições desse texto.
lembre-se que a nossa temática é experimentando a presença de Deus em meio ao isolamento. E a primeira lição que eu gostaria de extrair desse texto é que a solidão ou isolamento, mas aqui eu gostaria de colocar agora a solidão, é uma experiência comum à natureza humana. A primeira lição é que a solidão é uma experiência comum à natureza humana. E aqui eu quero convidar você, em primeiro lugar, a ir para o Éden. Deus e Adão no Éden. Perceba que quem percebe a solidão de Adão não é Adão. Muito embora, certamente, Adão observasse na criação os seus pares, a criação segundo a sua espécie, e muito embora ele percebesse que não havia ninguém igual a ele, pois a criação estava abaixo dele e Deus estava acima dele, a percepção da solidão de Adão não é uma percepção terrena, se é que a gente pode falar nesses termos até então, mas é uma percepção divina. Deus é que diz que não é bom que o homem esteja só. E aqui nós aprendemos algo importantíssimo que pode servir-nos nesse momento de isolamento social. Perceba que, muito embora seja indispensável a criação de Eva para os propósitos redentivos de Deus, de uma semente santa, de um povo escolhido, a partir do Éden nós aprendemos que a nossa grande satisfação deve estar tão somente em Deus. Perceba que, muito embora Adão morasse no melhor lugar, no paraíso, tivesse uma excelente gastronomia, tivesse um excelente emprego, a grande satisfação de Adão no Éden não seria essas coisas, mas seria o próprio Deus. Deus é a grande satisfação e a grande necessidade da humanidade. É nesse momento que nós precisamos, amados irmãos, refletir um pouco sobre isso. A nossa grande satisfação e alegria não deve estar numa volta na rua, num passeio no shopping. Muito embora essas coisas sejam úteis, mas elas não podem despistar-nos da nossa maior necessidade. Observe que, dando um salto do Éden até a Nova Jerusalém, você vai perceber essa mesma verdade. Pois no novo céu e na nova terra, no céu, nós não teremos casamento ou relações familiares como nós temos hoje. E Cristo, mais uma vez, é o grande centro da Nova Jerusalém. É a grande razão de esperança, de satisfação e de alegria. O céu não é céu, porque lá não tem choro, porque lá não tem tristeza. Às vezes, nós equivocadamente colocamos o céu como uma característica de céu, a ausência de dores e de tristeza. O que faz o céu ser céu não é a não existência de dor ou de lágrimas. O que faz o céu ser céu é que lá é o lugar de Deus, que lá nós veremos a Deus sem as amarras e as limitações do pecado. Entretanto, eu gostaria nesse momento de falar, amados, sobre a solidão na realidade pós-Adão. E aí você percebe que nós sempre experimentamos ou experimentaremos momentos de isolamento, momentos de solidão, momentos de exclusão de alguma coisa. E aqui eu gostaria de voltar para alguns personagens. O primeiro deles eu gostaria de lembrar os amados sobre Moisés. Em Moisés, nós observamos que uma liderança bem-sucedida não é imunidade contra a solidão. Alguns estudiosos especulam que no pastoreio de Moisés havia ali uma população de cerca de 1 milhão de pessoas. Moisés era um grande líder. Ele estava diante de uma população gigantesca. Mas estar diante de muitos não significa que estamos em companhia. É possível estar só no meio da multidão.
Quem sabe você já degustou de momentos solitários, mesmo estando diante de outras pessoas. Então não se ache, por exemplo, que você está sozinho por conta de uma reclusão social. Quem sabe já vivíamos ou já degustávamos de episódios de solidão. Observe que estar em família também não significa ausência de isolamento. Então você, vovô, você, vovó, que quem sabe já não tem mais o aconchego dos filhos, o abraço dos netos, isso causa muita tristeza, muita ansiedade, muita preocupação. Perceba que estar em família não significa de forma irrefutável a ausência de isolamento. E agora eu gostaria de invocar Salmo capítulo 25, versículo 16. A Bíblia diz: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Salmo 25, versículo 16. Olha, o salmista diz assim: Senhor, volta para mim e tem compaixão de mim, porque eu estou sozinho, eu estou em isolamento, eu estou aflito. Agora eu gostaria de dizer a você quem disse essas palavras. O Salmo 25 nasceu da harpa de Davi, saiu da pena do rei que tinha uma família extremamente robusta. Somente nomenclaturados, nós observamos que Davi tinha 20 filhos. 6 filhos nasceram em Hebrom, 14 filhos nasceram em Jerusalém. Mas ele ainda se sentia só. Davi teve pelo menos 8 mulheres, 8 esposas: Mical, Abigail, Aionã, Egla, Rabital, Betseba. Mas a população das suas esposas também não produziram nele a ausência de episódios de isolamento. Com isso aprendemos, amados, que casamento não é garantia de boa companhia. E eu falo isso com muita tristeza. Quem sabe nesse momento de isolamento social, um dos grandes estressores não está no palácio, não está no alvorada. Um dos grandes estressores não está na economia, está dentro de casa. A pandemia tem descortinado os bastidores da mágoa de muitos matrimônios. A Covid-19 tem exibido muitas rugas da violência física e psicológica antes maquiadas pelas viagens e pelos shoppings. O coronavírus tem desnudado muitas feridas e perebas da incompaixão e do egoísmo de muitos cônjuges e de muitos filhos. Casamento não é garantia de boa companhia. Muitos choram no meio do matrimônio. Filhos não são penhores de consolo na velhice. Muitos filhos são flechas que sangram seus próprios pais. São rebentos que têm rebentado muitos sonhos de pais e de mães. Com isso, amados, eu quero reafirmar que nós degustamos de momentos de isolamento e não só por Covid-19. E agora eu gostaria de invocar um outro personagem. Eu chamo agora Elias. E em Elias eu aprendo que participar do extraordinário não nos livra das tragédias ordinárias da vida. Quem é Elias? Elias é aquele que ora e a chuva cessa. Quem é Elias? Elias é aquele que ora e a chuva volta. É aquele que intercede e cai fogo do céu. Mas esse homem cheio da graça, do Espírito Santo, ele não tem imunidade contra sofrimento e isolamento. Então ele sai do extraordinário do milagre e vai para a caverna do ordinário, dos medos, do pânico e da ansiedade.
Mas eu não quero parar só aqui, amados. Porque colocar um ponto final aqui seria uma conclusão com muitas tristezas. Eu quero caminhar um pouco mais e falar que a solidão e o isolamento, muitas vezes, são grandes necessidades existenciais e espirituais que eu e você temos. E agora eu gostaria de convidar você a olhar para esse momento de isolamento social e observar um tempo de oportunidades e não de restrições. Um tempo de portas abertas e não de janelas fechadas. Aqui eu gostaria de convidar você a ressignificar, a dar um novo sentido a esse momento de reclusão e de isolamento social. Observe que foi no isolamento de Jacó, no Val de Jaboque, onde ele deixa as suas esposas passarem, os seus filhos passarem, para um momento a sós com Deus. Foi na solidão de sua família que Jacó se encontrou no encontro mais solene, mais importante e mais transformador da sua vida. Não foi um encontro de grandes aglomerações, foi um encontro da solidão. Foi na solidão de Moisés, no Sinai, onde Deus disse para todos, fiquem todos embaixo, porque agora é eu e Moisés sozinho. Foi nesse momento de isolamento que nós ganhamos o decálogo, os 10 mandamentos. O isolamento de Cristo no deserto não foi um descuido dos céus, não foi um erro das opções de Cristo, mas foi uma agenda do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Cristo ao deserto. Foi no isolamento do cárcere de Filipos que Paulo ressignifica e ele diz, olha, eu estou preso, mas o evangelho não. Eu estou preso, mas toda a guarda pretoriana está sendo evangelizada. Eu estou sendo conhecido diante de toda a guarda. Paulo ressignifica o isolamento. Paulo ressignifica a algema. Ele ressignifica o cárcere. E ele diz, aqui não é a tragédia. Aqui não é o abandono de Deus. Aqui não é o descuido dos céus. Aqui não é a perversidade de Nero. Não é a inveja dos judeus. Não são os dramas do homem ou as tramas mundanas. Aqui é uma agenda de Deus, meu amado. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Então, antes de culpar A ou B desse isolamento, quem sabe esses A ou B são ministros de Deus para algum aprendizado à igreja de Deus. Portanto, eu gostaria de ir para a segunda lição desse texto e mostrar que a solidão é uma oportunidade de experiência com Deus. A solidão é uma oportunidade de experiência com Deus. O isolamento é uma oportunidade de estarmos sozinhos com o Senhor. Oh, meu amado, quem sabe você lembra da sua rotina pretérita, reuniões constantes, telefones que não paravam de tocar, agendas abarrotadas de compromisso, e quem sabe não tínhamos ou dizíamos não ter tempo para uma vida piedosa, para uma vida devocional. Jacó agora está sozinho com Deus. Jacó agora não tem mais Rebeca, sua mãe, para preparar o cozinhado da manipulação e da conspiração. Jacó agora não está com os seus bens
para tentar comprar a afeição de Deus, como ele está tentando comprar a afeição do seu irmão Esaú com presentes. Ele está agora sem sua amada Raquel para sentar no seu colo e ser consolado de suas ansiedades e de seus medos. Agora, amados, é tete a tete, é olho no olho, é o encontro do Criador e a criatura, do perfeito com o imperfeito, do santo com o pecador. Agora é o momento de encontro com Deus. E o que é que propicia isso? O isolamento. É no isolamento com Deus que nós temos a oportunidade de um autoconhecimento. E é isso que aquele encontro produz. Deus chega para ele e diz: qual é o teu nome? Quem você é? Aquela era uma pergunta profunda, que não era produto do desconhecimento de Deus sobre quem era Jacó. Deus é onisciente, Deus conhece todas as coisas. A Escritura diz que antes que as palavras saiam dos meus lábios, Ele já conhece. A Escritura diz que nós fomos tecidos no ventre de nossa mãe e Ele já nos conhecia. A mente eterna de Deus nos conhece desde a eternidade. Não apenas como um grupo de pessoas, mas como indivíduos. Então você, meu irmão, você foi pensado independentemente, isoladamente, pessoalmente, por Deus desde a eternidade. Aquele isolamento era uma oportunidade de um autoconhecimento que Jacó deveria ter de si mesmo. Quem é você? Lembre-se que essa pergunta, ou uma pergunta semelhante a essa, foi feita a ele pelo seu pai Isaque. Quem és tu? É Esaú? E ele disse: não, eu não sou Esaú. Ou melhor, não, eu não sou Jacó, eu sou Esaú. Ele falsificou a sua identidade, ele enganou os olhos fechados do seu pai, ele enganou o seu irmão, ele falsificou a sua identidade, mas agora ele está diante de Deus, que pergunta mais uma vez a ele: quem é você? Eu acredito, amados, que a pandemia tem sido uma espécie de um grande espelho na nossa fronte, mostrando quem somos. Pessoas ansiosas, pessoas irritadas, pessoas muitas vezes ausentes de uma fé devocional, de uma espiritualidade piedosa. Nós muitas vezes temos nos deparado que nós somos aqueles que sofremos pelo amanhã, que nos irritamos, que falamos o que não devemos, fruto da nossa impaciência e consequência das nossas ações impensadas, machucamos outros com palavras, violentamos as emoções dos outros. Esse sou eu, esse é você, esse somos nós. Nós somos como Jacó. O doutor Gary Collins, um doutor em psicologia, ele fala de que a solidão tem 3 causas. A primeira causa é uma causa social. E por social ele entende que a tecnologia de alguma forma separa pessoas. A mobilidade separa pessoas. Nesse ambiente global que vivemos, imagina alguém que trabalha numa grande multinacional, numa grande empresa, que hoje está em um estado e amanhã ele é transferido para um outro estado, e isso pode gerar um momento de isolamento. Imagina seu filho de 17, 18 anos, que faz o Enem e ele consegue uma boa pontuação lá para o outro lado do país, produzindo um isolamento dele e de sua família. Mas o Gary, ele coloca também
que questões ligadas ao nosso desenvolvimento produz isolamentos, produz solidão. E aí ele começa a dizer que nós vivemos em uma situação ou em uma sociedade que muitas vezes tem dificuldade de estabelecimento de laços, de amizades, filhos assustados com o divórcio de seus pais, que blindam o seu próprio coração para não sentirem de novo a dor da separação. São pais que não conseguem comunicar boa afeição aos seus filhos a partir de palavras de carinho ou de toques amorosos, que com isso fazem com que os seus filhos não consigam se relacionar bem. Por fim, ele coloca uma terceira causa, causas psicológicas. Imagina que alguém que sofre de baixa autoestima ou de narcisismo, essa pessoa certamente terá dificuldades de manter uma boa relação. Imagina que aquele que não tem uma boa ideia de si mesmo, como imagem e semelhança do Senhor, que lambe as suas autocomiserações, os seus sofrimentos, sempre estão à baila nos seus diálogos, nas suas conversas, como que ele fosse o mais sofredor, o mais vulnerável. Essa pessoa certamente terá um convite a andar de mãos dadas com a solidão. Também aqueles narcisistas que acham que são os melhores, que acham que são os indispensáveis, que com ele tudo vai dar certo e sem ele nada do que fez poderia ser feito. Esses certamente terão problemas de relacionamento. A pandemia é uma grande oportunidade de sabermos quem somos. Quem sou eu? Eu sou aquele piedoso do culto dominical que levantam as mãos, que fecham os olhos, que descem lágrimas dos meus olhos em adoração? Ou sou eu aquele da quarta-feira em casa que briga com a esposa, que está intrigado do sogro, que se aparta dos irmãos, que é intrigado de primos? Quem sou eu? O momento de isolamento com Deus, amados, é uma grande oportunidade de transformação do nosso passado. Aquele encontro não muda só o presente, não gera só uma expectativa para o futuro, mas transforma o passado. Jacó é um homem de ombros pesados. O tempo não apagou os traumas de Jacó. O brilho do ouro não alumiou as trevas de seu passado. A bênção de uma nova família não apagou os traumas da velha família. Jacó volta para casa, mas regado de medo, de pânico, porque ele saiu de casa jurado de morte. Ele saiu de casa enganando seu pai. Ele sai de casa com conchavos com sua mãe. E agora ele se depara. E agora, meu Deus? Aquele encontro era um encontro que transformaria o Jacó em Israel. Aquele encontro, amados irmãos, não só deu esperança para o futuro, consolo para o presente, mas deu também perdão para o passado. O isolamento com Deus é uma oportunidade de esperança futura. Lembre-se que Jacó está trêmulo com seu encontro com o sanguinário caçador perito em armas, Esaú. E ele vai mandando presentes para aplacar a ira, para amolecer o coração, para afagar o ego a partir de cada presente e de cada servo que se dobra diante de Esaú. O encontro com Deus e essa pandemia vai nos lembrar de que a nossa esperança é Cristo. Que nosso futuro é um futuro glorioso. Nosso futuro, amados irmãos, não se restringe
a uma doença ou uma cura. O nosso futuro não é refém, amados, do Ministério da Saúde ou do palácio. O nosso futuro não é consequência de atos ministeriais e de reuniões sigilosas. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Creia nisso. Se encharque com isso. Molhe-se disso. O momento de isolamento, amados irmãos, é um momento que nós podemos ter uma experiência de experimentação do sagrado, do santo, do sobrenatural. Jacó entrou como Jacó e saiu como Israel. Jacó entrou como um enganador e saiu como príncipe. Como você sairá dessa pandemia? Como Jacó ou como Israel? Como você sairá dessa pandemia? Como enganador ou como príncipe? Com isso, meus amados, eu gostaria de concluir com 3 lições. A primeira delas, anote, em especial no seu coração. Nunca tente resolver suas pendências sem antes entrar na sala de oração. Nunca tente resolver problemas sem antes entrar no quarto de oração. Jacó, antes de se encontrar com Esaú, encontrou-se com Deus. Antes de se encontrar com o trágico, encontre-se com o Criador. Antes de abraçar o desespero, antes de caminhar no vale da sombra da morte, passei com o bom pastor. Jacó, ele deixa sua família, ele deixa o seu ouro, ele deixa o seu gado, ele deixa a sua empresa, os seus pertences, e agora ele vai para um momento a sós com Deus. Segundo, o isolamento poderá trazer algumas cicatrizes. A luta de Jacó com Deus trouxe marcas, trouxe cicatrizes, lembretes. E a Escritura diz que já ao raiar do dia, o homem toca na articulação de sua coxa e ali ele começa a mancar. Esse isolamento social pode trazer algumas cicatrizes, amado. Mas que sejam cicatrizes, que sejam produtos de Deus e não das nossas opções, comentários, ações humanas. Porque estas também podem trazer cicatrizes. Que ao sair da pandemia, a cicatriz que você venha carregar sejam marcas de Deus. Que você possa dizer como apóstolo, trago no corpo as marcas de Cristo. Quais são as marcas que têm timbrado, que têm grafado a sua mente e o seu coração nesses dias? Não use dessas cicatrizes como instrumento de murmuração, de reclamação, de insatisfação. Aquele manquejar era um lembrete constante, visível, palpável para Jacó de que ele tinha se encontrado com Deus e que ele tinha se encontrado com Deus como Jacó, como enganador, como falsificador, mas que ele tinha saído como príncipe e como Israel. As cicatrizes servem para isso. Por isso que o Senhor não remove o espinho na carne de Paulo. Aquele espinho era um grande lembrete, era uma pregação dioturna de que a graça do Senhor nos basta, que o poder de Deus se aperfeiçoe em nossa fraqueza.
em último lugar, para concluir, se Esaú era ímpio e perdoou, muito mais nós devemos perdoar. O grande drama de Jacó é: ele vai me matar. Ele vai tomar tudo porque eu tomei a bênção dele. Eu menti para ele. E naquele encontro, o que o perverso Esaú faz, o carnal Esaú faz, aquele que vendeu as bênçãos mais profundas de Deus por um prato de sopa. O ímpio Esaú abraça o enganador Jacó. O ímpio Esaú beija o seu irmão. E se Esaú perdoou sendo ímpio, muito mais nós, como filhos de Deus, devemos perdoar. E aqui eu quero convidar você, se nesses 70 dias você magoou alguém, você foi áspero, você foi tirano, você foi rude, você foi impiedoso com palavras, com ações ou com omissões, eu quero convidar você, perdoe. Ligue para essa pessoa. Se você foi rude com seu filho, ligue para ele: meu filho, mamãe falou que não devia. Mamãe exagerou nas palavras. Me perdoe. Se você foi rude com seu pai e que matou na unha, no isolamento, então ele que fique para lá. Ligue para ele e perdoe. Meus amados, que nós venhamos aprender a fazer uma asepsia no nosso coração, uma faxina na nossa mente e dar uma vassourada no nosso coração. Faça essa faxina. Perdoe. Reate laços. Construa pontes. Crie elos. Monte correntes. Perdoe. Experimentando a Deus em meio ao isolamento. Esse isolamento pode ser uma grande oportunidade de Deus do seu crescimento espiritual. Que Deus abençoe os amados no nome de Jesus. Vamos orar? Chega perto da tua família aí, chama teus filhos e ore nesse momento. Se em algum momento você deu aquele grito com seu filho, quando você deveria amá-lo, beijá-lo, orar com ele, chama ele e ore ao Senhor. Vamos fazer isso? Então feche seus olhos e ore ao Senhor. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir, Senhor, toma as nossas vidas nas tuas mãos, pois sem ti nada podemos fazer, Senhor. Toma as nossas vidas diante de ti, que esse momento de isolamento não venha ser um momento de isolamento dos céus, da graça, da misericórdia, mas que venha ser um momento, ó Deus, de encontros espirituais, de uma sala de oração, de um quarto de guerra, ó Deus, bem frequentado, de Bíblias marcadas e de corações transformados. Faz isso, meu Pai, pois sem ti nada podemos fazer. É assim que eu te peço, que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.